Nesse vídeo eu vou te contar uma história de uma pessoa que quase desistiu de uma das palestras mais importantes da sua carreira. Olha, se você tem o sonho de subir no palco, compartilhar o seu conhecimento, impactar multidões, gerar valor para as pessoas, esse vídeo foi feito justamente para você. Acontece que muitas pessoas que têm essa vontade dentro de si, elas também possuem uma insegurança que as deixam estagnadas e fazem com que elas sejam Ferraris andando de freio puxado. A história que eu vou contar aqui é de um mentorado empresário muito inteligente, mas muito inteligente, assim. É tipo uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E que quase desistiu de uma palestra muito importante na sua carreira, que o ajudaria a se posicionar como um expert e um empresário. Mas que, graças a Deus, teve uma reviravolta e tivemos um final super emocionante. E para você que não me conhece, eu sou Isabela Mori, sou jornalista, atriz, mentora de comunicação e oratória, hoje CEO da IM Comunicação. Por mim já se passaram mais de 100 mentorados de várias áreas, formados pelo meu método. E esse canal foi feito para trazer conteúdos sobre performance, sobre comunicação e oratória. Se você se interessa por esse tema, não deixa de se inscrever. Imagina só essa cena, um super empresário com resultados gigantescos, expressivos, resultados concretos, que foi convidado para palestrar em um evento muito exclusivo, muito importante, para advogados de alto nível em São Paulo. Um público bastante qualificado, pensando no posicionamento desse palestrante que escolheu falar sobre criação de ecossistema de negócios. Mas essa grande oportunidade se tornou dúvida e insegurança num primeiro momento. É isso que acontece muitas vezes com pessoas que são extremamente inteligentes, que são pessoas muito boas no que elas fazem, porque provavelmente também são pessoas muito exigentes. Então elas começam a duvidar da sua capacidade. Resultado: o Rafael quase desistiu da sua palestra. Guilherme, olha só, ele é normal, faz parte, tá, do processo do aluno, principalmente o perfil do Rafael, que tá saindo praticamente do zero no palco, ter essa insegurança, titubear, cancelar a palestra, mas não leva a sério isso que ele falou, porque realmente ele tá passando pela psicóloga, tá passando pela fono, o feedback tinha que ser dado, né? Eu não sou mentora que ficou com meias palavras. Eu preciso ser sincera, eu estou garantindo a você que ele vai passar por toda a preparação que ele precisa, mental, vocal, estrutural, corporal, tudo, para que ele te entregue a melhor palestra que ele puder no dia 5, acho. Agora pode deixar que amanhã eu vou falar com ele em relação a essa ligação, vou tentar acalmá-lo, tá? Mas aqui é isso, a gente tem que trazer o feedback sincero, objetivo e óbvio, né? Apontar para o que precisa ser feito para mudar o cenário. Ouviram esse áudio? Foi o áudio que eu enviei para o Guilherme, o dono do evento, depois que eu soube que o Rafael pediu para cancelar a palestra dele, para transformar, na verdade, a participação dele em um simples painel, em uma conversa, um bate-papo. Bom, e eu sei que ouvindo essa história você deve estar morrendo de curiosidade para saber que mágica nós fizemos para fazer esse aluno mudar de ideia. Agora eu vou te dizer tudo o que está por trás de um palestrante de alta performance. Você vai entender que existem muitas peças por trás de uma pessoa que se comunica com excelência. A começar pelo posicionamento estratégico. Quando o Rafael me procurou, ele já tinha uma certeza dentro dele. Ele queria ensinar. Ele queria ajudar outros empresários a criarem ecossistemas nos seus negócios. Só que mesmo assim, o posicionamento dele ainda estava muito nebuloso, porque o Rafael ele conseguiu grandes resultados na área de construção civil lá em Rondônia, estado onde ele cresceu e cresceu principalmente como empresário. Só que a ideia de ensinar empresários não era justamente e somente para essa área da construção civil ou do mercado imobiliário, mas sim para o empresário que tem ambição, para o empresário que quer pensar além. Ou seja, nós começamos a pensar em agregar, em aproveitar essa história que ele tem nessa área imobiliária e de construção, mas sem limitar as possibilidades. Foi aí que surgiu o nome do engenheiro dos negócios. Nessa ideia, nós aproveitaríamos a sua experiência como construtor, a sua linha de raciocínio como um engenheiro e a sua experiência com conexões e negociações.
Bom, e depois de muita pesquisa, a gente conseguiu entender direito para quem que o Rafael falaria, produziria conteúdos, mas principalmente entender aqueles advogados em questão para quem ele palestraria. Isso fez com que a gente criasse uma palestra muito mais assertiva, com conteúdo muito mais específico, que gerasse um desejo naquelas pessoas em quererem aprender mais com o Rafael. E olha, depois do posicionamento estratégico, nós não conseguiríamos avançar para nenhum outro pilar, senão o pilar que trabalhasse a sua mentalidade. Como eu falei, o Rafael pensava em desistir da palestra. Então, um dos pilares que nós mais nos aprofundamos foi o pilar da comunicação confiante. É o alicerce para a respiração de um palestrante, para o otimismo de um palestrante, para a autoconfiança de um palestrante, quando ele sabe que está sendo avaliado. Então, Rafael passou por uma especialista em mente inconsciente que foi fundo, quebrando crenças limitantes que faziam com que ele se exigisse demais ou tivesse dificuldade de ser ruim em alguma coisa, de começar do zero algo novo, já que ele era tão bom em muitas coisas. Muitas vezes essas pessoas elas têm dificuldade em começar algo do zero. E todas essas crenças eram as que faziam o Rafael pensar em desistir. Eram as crenças que faziam pensamentos negativos, que faziam ele imaginar o pior, que fez com que ele ligasse para o Guilherme para desistir da sua palestra. E depois que trabalhamos a mentalidade, ainda no pilar de comunicação confiante, nós trabalhamos a voz desse palestrante. Porque quando olhamos para uma comunicação confiante de alguém, nós percebemos isso pela voz. Porque a voz ela representa mais que 30% da nossa comunicação. É a voz que denuncia quando um palestrante está ansioso, está nervoso, não tem muita certeza do que está dizendo. E o Rafael também passou um bom tempo com uma das nossas especialistas em voz profissional para praticamente reaprender a falar, que fez pausas com a velocidade certa, com a intenção correta, prestando muito mais atenção nas palavras que ele escolhia utilizar. E nós não podemos de jeito nenhum ignorar os detalhes de uma comunicação, porque são a junção deles que tornam a comunicação de um palestrante uma comunicação de alta performance. E com uma mente alinhada, um posicionamento estratégico e uma voz muito bem treinada, a gente partiu para o outro pilar do método Performance na Comunicação, para trabalharmos a percepção da sua autoridade. Nesse momento, a gente falou sobre o vestuário, como ele ia se vestir, como ele poderia se diferenciar dos advogados, já que ele era um dos poucos homens que não eram advogados naquele evento, sobre o calçado, sobre como ele usaria o cabelo, a apresentação visual, a postura dele no palco, como ele ia andar, como ele ia gesticular, o slide, a identidade visual dos slides, tudo isso fortaleceu a percepção de autoridade do Rafael para que as pessoas vissem que de fato ele era profissional. E lembrando, o Rafael, ele sempre teve a intenção de se posicionar como um expert, não somente como um palestrante. Ou seja, era muito importante que ele entendesse também de transmitir a sua autoridade, uma pessoa que está disposta a ensinar, uma pessoa que tem um próprio método, uma pessoa que tem didática e que também tem algo à venda, tem uma mentoria, uma consultoria, um treinamento. Por isso, a gente também trabalhou a percepção de valor do Rafael. Isso se traduz, obviamente, com tudo que nós trabalhamos na sequência, mas principalmente também em transmitir justamente o valor do conhecimento dele. Vamos imaginar a seguinte situação. O que adianta você vender um excelente perfume, porém num frasco todo rachado, escuro, sujo? A percepção de valor de um perfume caríssimo é muito menor por conta da apresentação dele, do frasco. Agora, o contrário também é verdade. Muitas vezes um perfume barato que você compra numa perfumaria qualquer, coloca ele num grande frasco, num frasco bonito, um vidro transparente, bem limpo, ele pode com certeza ser vendido por muito mais do que você comprou. Isso prova que muitas vezes a gente se importa muito com o conteúdo interno, mas a gente esquece do externo. Então jamais você pode cometer este erro. Para que você seja um palestrante de alta performance, você precisa trabalhar tanto o externo, a apresentação, o visual, mas também o interno da tua palestra, a qualidade do conteúdo que vai ser apresentado. E para fechar com chave de ouro,
e fechar a nossa estrela da alta performance, o pilar vidro da alta performance da comunicação. Foi quando o Rafael treinou a palestra que nós montamos do zero algumas vezes, do começo ao fim, voltando, sendo corrigido, com feedback imediato, com um olhar técnico de atores que conseguem enxergar muitas vezes alguns erros bem sutis que uma pessoa comum não enxergaria, você mesmo sozinho talvez não notaria. Então poder apresentar para pessoas que são especialistas em palco foi realmente uma experiência muito importante para o Rafael e que finalmente fez com que ele mudasse aí de ideia e topasse o desafio de palestrar. E agora, se você tem uma palestra próxima, uma palestra importante e que também tem te feito pensar se aceita ou se recusa esse convite, eu tenho uma boa notícia para você. Eu e a minha equipe liberamos alguns horários nas nossas agendas para analisar a comunicação de alguns palestrantes e experts. Uma espécie de diagnóstico da sua comunicação. Esse diagnóstico é 100% gratuito, ele tem a duração de 60 minutos e nele, de forma muito objetiva, você vai aprender o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar na sua comunicação, os pontos que estão realmente destruindo a sua autoridade, a sua percepção de valor e qual é o plano de ação justamente para você mudar essa forma de se comunicar em cima do palco e conseguir se posicionar aí como um palestrante de alta performance. Se você tem interesse em receber esse diagnóstico, você pode fazer a sua aplicação no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para que as respostas sejam avaliadas pelo nosso time. E se você for selecionado ou selecionada, você logo vai receber uma ligação ou uma mensagem de alguém do nosso time. E quem sabe você não tem um resultado tão bom como esse do Rafael, ou quem sabe ainda melhor.